Quando você deve ir para o fisioterapeuta? Entenda esses pontos que você vai melhorar muito mais rápido da sua dor na coluna vertebral ou em qualquer outra articulação. Você tem 3 tipos de dores, tá? A dor aguda, a dor subaguda e a dor crônica. Todas essas dores são abordadas pelo fisioterapeuta. Mas a dor aguda, geralmente existe algum risco de você ter um processo inflamatório, de você ter tomado uma queda e ter tido um processo de fratura. E aí nesse caso da dor aguda, que é de 0 a 4 semanas, a ideia é que você vá no médico ortopedista. Ele vai saber abordar você de forma tão eficiente quanto o fisioterapeuta, vai te passar um remédio e provavelmente te passa algum exame de imagem para ver a extensão da lesão, provavelmente imobilize o segmento que você está com dor aguda, para que você só depois comece a fisioterapia e tá tudo bem. De 4 a 12 semanas você está com a dor subaguda. A fisioterapia é muito mais intensa do que os remédios, do que a imobilização, do que as coisas que você encontra na emergência. Quando você passa de 12 semanas, sua dor não é mais por causa do lugar que dói isoladamente. Caio, o que você quer dizer com isso? Gente, se você teve um episódio de dor no ombro e chegou a 12 semanas, a dor que está presente no seu ombro não é mais só por causa do ombro. Porque no marco no tempo, 12 semanas, 3 meses, né? Já ocorreram alterações na forma e na função do sistema nervoso central que criou memórias e pareamentos com todas as circunstâncias e situações da sua vida com aquele episódio de dor. Então agora você tem também, provavelmente, uma alteração no processamento do sistema nervoso. E isso está mantendo a sua dor e não mais o local que dói. E aí eu tô dando um exemplo de ombro só para ser didático, mas podia ser sua TM, sua cabeça, sua coluna lombar, sua coluna cervical. Nesse caso de dor crônica, os remédios já não são tão mais eficientes. As injeções, as imobilizações atrapalham muito mais do que ajudam. As infiltrações mascaram o sintoma e não tratam as principais causas do problema. E agora você precisa de dessensibilização do sistema nervoso. Agora você precisa de exposição gradual aos movimentos que estavam que você tinha experiência de dor. Agora não é mais remédio, agora não é mais imobilização, agora não é mais corticoide, agora não é mais ir para emergência. Agora é o fisioterapeuta agindo nas causas do problema. Quando você estiver com dor crônica, provavelmente você também precise de um médico diferente do ortopedista, do médico da dor. Porque agora as medicações que ajudam no sistema nervoso central não são mais os analgésicos, não são mais os anti-inflamatórios, não são mais os corticoides. Agora são anticonvulsivantes, agora são antidepressivos tricíclicos ou de ação dual. Coisas que são mais dominadas por médicos intervencionistas em dor, por anestesiologistas, tá? Então, muitas vezes você vai precisar de mim, do médico, ou de mim, do psicólogo. Por quê? Nesse processo de cronificação da dor, você pode ter um divórcio, uma partilha de bens, um conflito dentro do relacionamento, você pode ter um processo de luto acontecendo, um processo de transição de vida ou de carreira. Você pode ter uma experiência de ansiedade generalizada, uma experiência de transtorno depressivo maior, uma experiência de baixa autoeficácia, de baixa autoestima, uma experiência de isolamento social, onde uma vovozinha que não vê mais o neto, ou de uma irmã que não vai visitar a irmã, porque agora a irmã é a chata que tem dor o tempo todo e que reclama o tempo todo. Então, vários fatores contextuais podem fazer barreiras de recuperação para a nossa reabilitação. Por isso, a gente indica que você esteja conosco e com psicólogo TCC, com psicólogo ACT. Né? Com psicólogo de especialidades específicas para você poder melhorar da dor. Independente do que você acredita, religião, espiritualidade, energia, tratamentos, profissionais da saúde, o que eu estou te falando aqui é baseado em ciência séria. Artigos científicos que testaram tratamentos e que mostraram que os pacientes com dor crônica têm uma rota de recuperação mais eficiente, prolongada, com autonomia, né, de forma duradoura, quando eles seguem esses caminhos. É bem verdade que em muitos casos vão melhorar somente na fisioterapia. Em muitos casos, o fisioterapeuta ele tem um manejo de lidar com medo, de lidar com ansiedade, relacionada ao movimento temido pelo paciente, relacionada à tarefa dolorida pelo paciente, não relacionada ao transtorno psicopatológico. Isso aí é só com psicólogo. Geralmente, o fisioterapeuta ele já tem uma rede de contatos boas de médicos que passam medicações específicas para aquele paciente. Então, esse encaminhamento ele fica muito mais rápido. A maioria das vezes vai melhorar só com a fisioterapia, mas existem casos que a gente vai precisar do psicólogo junto, que a gente vai precisar do médico junto. E em todos os casos, sem nenhuma exceção, não haverá negociação com você. Em que sentido? Não haverá hipótese alguma que você poderá terminar o nosso tratamento e não estar com o estilo de vida, com a atividade física inserida na sua rotina. Gente, ó, sincero e honestamente, dor não quer saber se você não tem tempo, se você tem marido e filho para arrumar casa, para cuidar, enfim, se você tem demanda no trabalho, se você está sobrecarregada. Dor, ela gosta disso. Quanto mais sobrecarregada você tiver, mais ela vai atacar. E não é questão de quantidade de tarefas, é questão de sua percepção de sobrecarga. Porque existem pessoas que fazem tarefas tão extenuantes ou quantidade de tarefas tão maiores quanto as suas e não tem dor. Porque a percepção de sobrecarga é diferente. Você acha que está sobrecarregado e acredita nisso. Você ativa uma área do cérebro chamada amígdala, a amígdala detecta ameaça, aumenta a tensão muscular e você começa a ter um loop infinito de dor crônica. Já a paciente que não tem essa percepção de sobrecarga, que acha que está fazendo aquilo por muito valor, aquelas tarefas porque ela gera valor na vida das pessoas, porque ela tem um propósito por trás daquilo, ela não tem a percepção de sobrecarga alta e, consequentemente, o sistema nervoso dela é menos sensível. O volume de reatividade à dor é muito menor. Então, existem condições que a gente não pode negociar. Por isso, esse vídeo é para filtrar o paciente que é curioso e quer vir para o nosso tratamento só para receber uma terapia manual, uma acupuntura, um exercíciozinho, do paciente que é comprometido. O paciente que quer entender exatamente quais são os fatores que provocam a dor, os fatores irritativos. Pacientes que querem entender os fatores que são aliviadores, para que ele assuma o controle e não dependa de mim para melhorar. E os pacientes que entendem que tratamento de dor crônica que passou de 3 meses não é mágica, é processo e leva tempo. Não existe um tratamento menor do que 3 meses. É de 3 meses para cima. Se você quiser realmente estar no controle, controlar a sua dor.
Tratamento menor que 3 meses não dá nem tempo de ensinar tudo que a gente precisa te ensinar para que você consiga controlar sua dor. Então, quando, Caio, eu devo procurar um fisioterapeuta? Quando eu não tiver sinais de que eu tenho algo grave. E quais são esses sinais? Eu não tô perdendo peso sem motivo, eu não tô com febre junto com a dor, eu não tô com incontinência urinária ou fecal, eu não sofri trauma que é do acidente que justifique o aparecimento do meu sintoma, né? Eu não tô com anestesia na genital, a genital dormente, sem sentir o toque. Eu não perdi a sensibilidade nas pernas ou nos braços. Eu posso estar sentindo mais sensível. Eu toco aqui, eu sinto mais um lado do que o outro. Mas tocar e não sentir o toque é perda de sensibilidade. E isso precisa ser investigado. Se você não perdeu a sensibilidade e não perdeu a força, ó, tá segurando o copo bem, o copo não tá caindo da mão, tá abrindo chave, fechadura, né? Rodando maçaneta, girando o volante de carro porque não perdeu a força na mão, tá ficando na ponta do pé, tá ficando no calcanhar, você não tem sinal nenhum de gravidade. A sua dor, muito provavelmente, não é inflamatória. Não é química. A sua dor provavelmente é mecânica e influenciada por fatores de movimento. E isso é tratado pelo fisioterapeuta, né? Se você tá indo, o seu carro deu um defeito, você leva no mecânico para tratar e o mecânico, ele precisa te ensinar o que fazer para você não voltar nele. O mecânico que você precisa voltar nele o tempo todo, para mim não presta. A gente precisa dar a você a condição de guiar o seu próprio carro, que é o seu corpo. A gente precisa ensinar você que a hipervigilância, o foco e a atenção na região que dói sistematicamente, aumenta a sua dor e prolonga, cronifica o seu problema. Prolonga o seu problema. A gente precisa ensinar o que é catastrofização. Rastrear o seu padrão de pensamento quando você está tendo experiência de dor na nossa frente, para a gente entender qual o cenário que você acredita que não consegue controlar caso ele aconteça. Então, para todas essas situações que não tem sinais de patologia grave, como eu expliquei aqui para vocês, quem você deve ir é o fisioterapeuta musculoesquelético. E esse fisioterapeuta, se ele for bom mesmo, ele não vai estar no seu plano de saúde. Ele vai estar atendendo na modalidade particular, de forma individual. Ele não vai estar te atendendo numa sala com diversas pessoas ao mesmo tempo. Porque para solucionar casos de dor crônica, a gente precisa de atenção a cada detalhe do seu processo de avaliação. Para que o seu processo terapêutico se torne eficiente e te proporcione autonomia. Beleza? Procure o fisioterapeuta.